Olá, tudo bem? Na aula de hoje resolveremos mais uma questão de termometria, tá bom? Só que agora essa questão ela é bem interessante porque ela não aborda a temperatura, ela não vai abordar as escalas Celsius, Fahrenheit, Kelvin, né? Agora ela vem com uma outra escala que a gente pode relacionar. É uma escala no comprimento que a gente pode relacionar com uma escala daquela conhecida, ou da Celsius, ou da Fahrenheit, ou da Kelvin, tá bom? Então, vamos lá para a resolução da questão. A questão diz o seguinte: ela, ela diz aqui o seguinte: com o objetivo de recalibrar um velho termômetro com a escala totalmente apagada, um estudante o coloca em equilíbrio térmico, primeiro, com gelo fundente, olha essa informação é importante, e depois com água em ebulição. E ele me dá uma outra informação extremamente importante, sob pressão atmosférica normal. O que isso quer dizer? Quando ele diz pressão atmosférica normal, então ele está falando o seguinte, que o gelo fundente, tá? Isso quer dizer que é 0 graus Celsius, tá certo? E ebulição da água sob pressão atmosférica normal é igual a 100 graus Celsius. Se você assistiu a aula do professor Jorge, você vai saber que ele comentou lá, ele explicou sobre isso, tá certo? Que em pressões normais a água ferve em 100 graus Celsius e o gelo funde em 0 graus Celsius, tá bom? Então, continuando aqui na resolução da questão. Em cada caso, ele anota a altura atingida pela coluna de mercúrio. Então, ele anotou 10 centímetros e 30 centímetros, respectivamente. Ou seja, 10 centímetros para 0 graus Celsius e 30 centímetros para 100 graus Celsius. Medidas sempre a partir do centro do bulbo. A seguir, ele espera que o termômetro entre em equilíbrio térmico com o laboratório e verifica que nessa situação a altura da coluna de mercúrio é de 18 centímetros. Pergunta: qual é a temperatura do laboratório na escala Celsius desse termômetro? Então, vamos olhar aqui o gráfico que ele colocou. Então, olha só, ele está me dizendo o seguinte, que quando a altura da coluna de mercúrio era 10 centímetros, ele estava em gelo fundente. Quando estava em 30 centímetros, ele estava em ebulição, a água em ebulição. Tá bom? Então, aqui nós já sabemos quais são as temperaturas. Então, aqui é 0 graus Celsius e aqui é 100 graus Celsius. Aí a pergunta dele é bem simples, ele quer saber o seguinte, quando for 18 centímetros, qual vai ser o valor dessa temperatura na escala Celsius, tá bom? Então, olha só, nós podemos aqui montar uma relação que aí de repente fica até mais fácil para resolver, tá? Então, eu vou montar aqui duas escalas, uma escala que é na escala Celsius, aonde nós vamos ter 100 graus e 0 grau, e uma outra que é na escala do comprimento, que é medida em centímetros. Ele falou que quando ele estava em 0 grau, ele tinha uma altura de 10 centímetros. Quando ele estava em 100 graus, ele tinha uma altura de 30 centímetros. E quando a altura foi de 18 centímetros, ele quer saber qual vai ser esse valor aí, tá bom? Bom, então aqui a gente monta uma relaçãozinha, onde a gente vai ter aqui, ó, TC menos 0, tá bom? Então fica TC menos 0, a gente vai dividir por
100 menos 0. 100 menos 0. Tudo isso será igual, a gente monta a mesma relação do outro lado. 18 menos 10. 18 menos 10 dividido por 30 menos 10. 30 menos 10. Tudo bem? Bom, agora montada essa relação, aí fica fácil para resolver. Porque aí o mais difícil foi montar essa relação. Então, qualquer questão que envolva outro tipo de escala, que não seja Celsius, Fahrenheit ou Kelvin, você pode, se for em centímetro, for em milímetro, você pode relacionar com essas escalas, ele vai te dar informações. Então, você monta esse esquema aqui do lado e aí fica fácil. Então, vamos lá. TC menos 0, colocar para cá, vai ficar TC. 100 menos 0 dá 100. Aí fica 18 menos 10 dá 8 e 30 menos 10 dá 20. Tá bom? Vou pegar esse 100 que está dividindo e ele vai passar para o outro lado, multiplicando. Então, quando eu multiplicar, nós vamos ter aqui TC é igual a 100, que multiplica 8 dividido por 20. Ok? Então, TC será igual. Bom, eu já posso pegar e cortar um zero daqui com um zero de baixo. Então, sobra 10 vezes 8, que vai dar 80, dividido por 2. Então, a temperatura na escala Celsius é igual a 40 graus Celsius, certo? Bom, aí nós vamos nas alternativas e a gente observa que a alternativa correta é a letra C. Tudo bem, crianças? Deu para entender aí essa questão? Bom, eu espero que sim, né? Então, não se preocupe quando vier questões que envolvam comprimento, tá? Você pode relacionar, ou outra escala mesmo, digamos, grau X, grau Y. Então, ele vai te dar alguma informação para você relacionar com a escala Celsius, ou com a escala Fahrenheit, ou propriamente, ou mesmo com a escala Kelvin, tá bom? Então, você montou esse esquema do lado que eu montei, você faz essa relação seguindo sempre esse método, essa forma, você não erra, tá? Então, espero ter ajudado vocês. Até a próxima. Tchau!